Bom dia para você nesse dia de hoje. Estamos aqui juntinhos com mais um conselho do dia do Momento Edifica, edificando a sua vida. E o conselho de hoje é: quem nós queremos ser? Quem nós temos sido? Prudentes ou insensatos? É isso mesmo. Eu quero compartilhar contigo uma passagem da Palavra de Deus bem conhecida, que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 24 ao 28, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, é comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, mas ela caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão admirou a sua doutrina. Verso 29, porque ele ensinava com muita autoridade e não como os escribas. Olha que lição, olha que aprendizado. O Senhor fala a respeito de duas pessoas, do prudente e do insensato. O prudente é aquele que tem sabedoria. O prudente é aquele que ele é sábio. E ele faz uma comparação que todo aquele que escuta a sua palavra e coloca em prática, ele é considerado como alguém prudente, como um homem prudente, uma mulher prudente, um ser humano prudente, uma pessoa prudente. Por quê? Porque edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor está dizendo: aquele que ouve a minha palavra, aquele que não somente ouve, mas aquele que ouve e pratica a minha palavra, ele é prudente, porque ele está edificando a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem os rios, assopra os ventos, tentam combater essa casa, mas essa casa não cai, porque está edificada sobre a rocha. Mas quem ouve a minha palavra e não pratica é como um homem insensato. É uma pessoa insensata, sem sabedoria, é um tolo. Em outras palavras dizendo, é isso que ele está dizendo. Por quê? Porque edificou a sua casa sobre a areia. Edificou a sua casa sobre a areia. E o interessante, queridos, é que ele está dizendo que o que aconteceu com a casa que está sobre a rocha, acontece com a casa que está na areia. A mesma coisa que acontece com aquele que ouve e pratica, com aquele que ouve e não pratica, a mesma coisa que acontece com aquele que ouve e pratica. Ou seja, aquele que ouve e pratica ele não está isento de problemas, não significa que ele não vai ter problema, muito pelo contrário. Ele vai ter sim. O Senhor disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, os problemas vão vir para os dois. Para quem ouve e pratica, para quem é prudente, e para quem ouve e não coloca em prática, para quem é insensato, imprudente. Mas há uma diferença muito grande entre um e outro.
o que é prudente, o que ouve e pratica, está firmando a sua casa, a sua vida, a sua família sobre a rocha. E uma casa firmada na rocha, ela é inabalável. Vai vir todos os problemas, mas ela não cairá. Ela não se abalará. Mas quando os problemas vierem sobre a casa que está edificada sobre a areia, olha o que o texto está dizendo. Ela cai e é grande a sua queda. Ela não tem firmeza porque está sobre a areia. Ela não vai ter equilíbrio nenhum, ela não vai ter força nenhuma. E ele faz essa comparação com uma pessoa que é imprudente, com uma pessoa que é insensata. Ouve, mas não pratica. E Jesus, ele estava ministrando esse texto entre ali a multidão, como sempre. Os seus sábios ensinamentos. E o texto nos diz que ele ministrava com muita autoridade. E as pessoas ficavam admiradas da forma que ele falava. E ali ele faz essa comparação entre o homem prudente e o homem insensato. E prudente quer dizer aquele que não procura o perigo. Ele é cauteloso, ele é ajuizado. Mas o insensato é aquele que não age com razão. É inconsequente e não tem bom senso. O prudente é comparado àquele que, como eu disse, ouve e pratica. E a sua casa, sua raiz, a sua base, o seu alicerce vai estar sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Ao contrário daquele que só ouve e não pratica. O insensato é somente o ouvinte, o que até gosta de ouvir, né? Mas não passa disso. Ele não quer, ele não se esforça, ele não reconhece, ele não admite, ele não coloca a palavra em prática. E no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 22, diz assim: sede cumpridores da palavra, e não só. De nada vai adiantar a gente somente ouvir e não colocar em prática. Ouvir é necessário porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir e não colocar em prática não vai fazer muita diferença. Mas quando nós colocamos em prática, nós temos a proteção do Senhor. Nós somos guardados pelo Senhor. Nós somos abençoados por Ele. Nós somos direcionados por Ele. Nós somos firmados nele. E com certeza, quando os vendavais vierem, quando as tempestades vierem, quando os rios, quando os ventos, quando tudo aquilo vier para nos derrubar, para nos atingir, não vai conseguir nos derrubar, não vai conseguir nos abalar. Ao contrário daquele que ouve e não pratica, não vai ter estrutura nenhuma. Então, o meu conselho para ti é: seja prudente, haja com sabedoria, não seja somente ouvinte da palavra, mas coloque em prática aquilo que Deus tem te dado a oportunidade de você ouvir e aprender. Não continue sendo a mesma pessoa, não. Dê espaço para você ser melhor, para você ser diferente, para o Senhor ir transformando a tua vida e abrindo o teu entendimento e te ajudando a entender o que você precisa entender e a fazer o que você precisa fazer e a permitir Ele fazer o que só Ele pode fazer. Amém? Então, nós temos duas alternativas: ser prudente ou ser insensato, estar na rocha ou estar na areia. O desejo do meu coração é que você escolha ser prudente, é que você escolha estar firmado na rocha. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.